Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo. Bom, se inscreva, deixe a sua curtida e seu comentário. Então vamos lá. Dando continuidade ao meu último vídeo, a gente abordou alguns conceitos, né? Ou seja, estávamos definindo alguns conceitos bem interessantes. Então essas definições partem de alguns princípios elementares para a gente poder entender aquilo que eu chamo de primeiro princípio quadrante Theontological, é um neologismo, né, de teontologia, que é um ramo da teologia sistemática. Quem estuda a Trindade sabe muito bem que estudar a Trindade é estudar a Trindade em três vertentes: teontologia, cristologia e pneumatologia. Ou seja, existe aí a distinção na Trindade. Três pessoas. Não é triteísmo, mas existe três pessoas na Trindade. E nessa dança hipostática se torna um só Deus. Então, dito isso, definindo conceitos, então vamos lá. Para a gente olhar para o princípio da patência, a gente tem que olhar para a latência. Isso é o contrário, a oposição. O Mário deixava isso claro, né? Se existe a ideia de bem, tem que ter uma oposição, um mal. Não faz sentido falar do bem ou do mal sem a oposição, sem o contrário, sem a antinomia. Então, o que é a latência e a patência? Eu esqueci de colocar o E aí, né? Então, o que é a latência e o que é a patência, etimologicamente falando, linguisticamente falando, sem adentrar aqui em questões filosóficas, em questões hermenêuticas de determinado filósofo. Porque uma coisa é o termo em si, linguisticamente, outra coisa é quando o filósofo usa um determinado termo. Então, por exemplo, eu posso usar um termo de uma determinada forma. Outro filósofo pode usar o mesmo termo, mas dando outro significado. Isso acontece a todo momento entre os filósofos, né? Então vamos tentar aqui, de modo geral, definir esses dois conceitos, né? Que não é algo muito profundo, mas seria importante como ponto de partida. Então, o que é a latência e o que é a patência? Então, latência vem de latente, consequentemente, né? E se você procurar a definição etimológica dessa palavra, você vai encontrar alguns sinônimos bem interessantes, que é a ideia de encoberto, aquilo que está encoberto, aquilo que está coberto, aquilo que está escondido, né? E patência vem de patente, a gente encontra isso no latim, né? Patens, entes, e é um substantivo feminino que aparece na medicina, então aparece na ciência, em uma das ciências particulares, né? Que é a medicina. E dentro da medicina, o seu significado traz uma proeminência bem interessante para a gente pensar posteriormente o círculo de patência esgotativa a partir da Trindade, né? Que é aquilo que está livre, né? Então, patência é aquilo que está livre, desobstruído, do que não impede nem obstrui o caminho, o que é aberto. Claro, quando o Olavo de Carvalho usa o conceito círculo de latência, ele está chamando aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de revelacionalizar-se. Ele está chamando a ideia da presença de modo autoevidente. Então, círculo de latência não é meramente um algo escondido, vamos dizer assim. Até porque tudo que assume presença na minha consciência intencional, quando eu vou à realidade, essa realidade vem até a minha pessoa, eu estou ali percebendo e ao mesmo tempo aquilo que eu percebo se esconde, porque tudo que se revela se oculta. O Mário Ferreira dos Santos coloca isso dentro de uma dualidade antinômica, na sua ideia de decadialética, isto é, toda intuição ou toda razão que está no sujeito ativo no aspecto modológico, que intui e racionaliza, existe aí uma metesis, ou seja, uma participação, né, da intuição da razão no sujeito,
Esse sujeito da intuição e da razão conhece desconhecendo. Tudo que eu conheço, conheço desconhecendo. Então a gente já começa a cercar aqui a ideia do círculo de latência que o Olavo de Carvalho problematiza no seu sistema de filosofia, né? Mas, de modo geral, latência pode significar isso, aquilo que está encoberto ou coberto, escondido. Mas nem tudo que está encoberto está, vamos dizer, incognoscível. Porque se eu assumo a presença de algo, consequentemente eu assumo várias possibilidades que eu não consigo perceber ou conhecer ao assumir a presença daquilo na primeira, né? Então isso é auto-evidente. Então vamos lá. O Olavo de Carvalho definiu a filosofia, né, como a busca pela unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. Então, lidar com a consciência individual é lidar com a capacidade do conhecimento, como eu coloquei no slide. Então, só a consciência individual é capaz do conhecimento. Então, essa capacidade de conhecimento só pode acontecer por causa da ação. Lembra que filosofar, na filosofia quadrante, isso é auto-evidente. Filosofar é ação de submissão. Como assim ação de submissão, Anderson? Ação de submissão ao terceiro princípio quadrante, isto é, a realidade. Então, a realidade que se apresenta a nós é superior ao eu. Como assim superior ao eu? Você percebe aquilo que o Ortega y Gasset chamava de ser circunstância, que é o seu entorno, mas a partir do seu entorno você percebe que sua razão não consegue englobar aquilo que o Mário chamava de extensidade. Então, a realidade é extensiva, ela foge da sua racionalidade. Então, só por isso a gente deve entender que a ideia de ação de submissão é auto-evidente na filosofia. Todo grande filósofo, ele se submeteu à realidade. Isso é auto-evidente. Só que se tem uma ação de submissão, tem uma reação de autonomação. Isto é, uma reação da autonomia relativa, não absoluta. A gente não é modernista, não é um kantiano, mas não podemos demonizar Kant. Existe uma autonomia no ser sujeito, e esse ser sujeito, quando olha para a realidade com capacidades de modelar essa realidade. Até porque estamos ativos aí na dimensão tecnológica, lógica e histórica. Então, o ser sujeito é um ser sujeito dentro da história que possui, dentro da comunidade humana, né, capacidade de modelar a realidade. Só que modelar a realidade não no sentido fisicalista, mas no sentido, vamos dizer, cultural. Não no sentido de lei, mas no sentido de norma, né, que para ser bem doiverdiano. Então, a ação é a ação de submissão. Então, só há uma capacidade de conhecimento se eu me submeter. A partir da minha submissão diante a realidade que se apresenta na primeira, como dirá o Russell, né? Vamos voltar às coisas mesmas e dizê-la na primeira, que eu posso reagir por meio da minha autonomia, a partir do Sapere-Auto, né, do Kant, ou use saber, pense por si próprio, aí eu posso reagir com a minha consciência individual. Então, nesse sentido, o Olavo de Carvalho está corretíssimo. O filósofo, ou a filosofia, ou os filósofos que filosofam, deve buscar a unidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa. E essa busca unitiva, tanto do conhecimento quanto da consciência do filósofo, deve entender a ação e a reação. Essa ideia de ação-reação não é nada novo. Nada novo. Assim como a fenomenologia não é nada novo. Quem inaugurou tudo isso foi o grande e o maior filósofo do Ocidente, Aristóteles. No livro Categorias, ele disse: não existe o conhecível. Não existindo, melhor dizendo, né? Não existindo o conhecível, não existe o conhecimento. Pois não existirá conhecimento de nada. Contudo, não existindo o conhecimento, nada impede que o conhecível exista. Então, não existindo o conhecível, o que é o conhecível? A realidade. Por isso que eu falei que a realidade é superior ao eu. Logo, eu tenho que me submeter a essa realidade. A minha busca unitiva na minha consciência, no meu conhecimento e vice-versa, né? Essa busca unitiva que o Olavo de Carvalho define muito bem, só pode começar a partir do momento que eu assumir que a realidade ela se impõe ao meu ratio, a minha razão, a minha episteme, as minhas análises, seja análises nas ciências particulares ou na própria filosofia. Então, Aristóteles é o ponto elementar para a gente poder olhar para a realidade. Não existindo o conhecível, não existe o conhecimento. Não existindo a realidade, de modo geral, não existe o eu que conhece.
Porque o conhecimento do eu now depende da realidade conhecível. Então, isso é auto-evidente, né? Então, toda consciência individual que conhece deve se submeter à realidade, pois o, o conhecimento só é conhecimento na realidade. Tira a realidade, não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Mas, tira o conhecimento do eu, não, a realidade continua a existir. Vou usar uma analogia hiperbólica. Vamos supor que todos os seres humanos agora, na face da Terra, sumiu. A realidade continuará existindo com lógica, com lógica. A lógica não é só da dimensão noética. A lógica é da realidade. Quando você vê uma árvore que sozinha nasce no planeta Terra, aquilo ali tem lógica. Por quê? Porque existe uma dimensão trinitatis, divinatória por trás daquilo. Então a lógica não é só questão noética. Eu discordo de muitos logicistas por causa disso. Então some o conhecimento, o conhecível, a realidade, que eu devo me submeter, continua a existir. Então isso é importantíssimo na compreensão dos círculos de latência que o Olavo de Carvalho problematiza na sua filosofia, pelo menos a partir do ponto de vista que eu estou interpretando. Então não estou sendo um discípulo fiel do Olavo de Carvalho nesse sentido. Estou me apropriando do seu sistema de filosofia e pensando a partir das minhas próprias categorias. Então, vamos ir penetrar o círculo de latência sobre o ponto de vista filosófico que me cerca, né? As minhas influências. Então, para a gente lidar com o círculo de latência, a gente tem que lidar com a ideia de percepção. Então, perceber pela consciência agnoilogal na primeira intuitiva as latências da realidade micro, na tripartição do ser, é estar diante a lei de proporcionalidade intrínseca ou estrutura de individualidade. Aqui nessa frasinha aqui eu sintetizei o Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, Hermann Doiver e as categorias da filosofia quadrante. Né? Então, observe que eu uso o termo ali perceber. Perceber o quê? Então, eu estou percebendo. Mas eu percebo como? Eu percebo pela minha consciência. Consciência que começa na intuição. O Olavo de Carvalho, no seu intuicionismo radical, deixa isso claro. É pela intuição que todo o conhecimento começa. Ele está certo, por quê? Porque é pela dimensão agnoiológica, e o termo agnoiológico aqui pode ser definido como um princípio que Doiver chamava de pré-teórico, experiência ordinária. Então, não tem como lidar com a epistemologia sem essa doxa, sem esse ponto de partida. Né? Então, a agnoiologia aqui foi um termo usado por um epistemólogo chamado James Ferrier, e ele problematiza essa ideia da agnoiologia entre a epistemologia e a ontologia. Né? Então é muito interessante. É o ponto de partida. Então a agnoia vem de... agnoiologia, né, melhor dizendo, vem de agnoia, que significa ignorância. Só que ignorância aqui não no sentido pejorativo. No sentido de... Na primeira no sentido russeliano. Né? Por isso a intuição é importante. Não tem como lidar com o ratio, com a razão, com a análise, com a abstração, sem a intuição na primeira, na minha consciência. Então, é nessa percepção na primeira, que eu percebo as latências de tudo que me cerca. Tudo que me cerca tem latências. Essas latências estão autoevidentes. E como isso se define? Na sua lei de proporcionalidade intrínseca. O que é a lei de proporcionalidade intrínseca? É forma. É forma. No pensamento do Mário Ferreira dos Santos, a partir da década sagrada, que é o sistema ontológico do Mário, né? Existe aí a quinta lei, que é a lei da forma. É a partir da lei da forma, isto é, da individualização das coisas, aquilo que é individualidade, que a gente pode observar que as coisas possuem uma estrutura de individualidade. Aqui é o Doiver. Então, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chama de lei de proporcionalidade intrínseca é o mesmo conceito, diferente, né? Eles vão dar aí nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa que o Doiver vai chamar de estrutura de individualidade. É lidar com a forma da coisa. Isso já estava em Aristóteles. Né? Então, para a gente lidar com as latências que cercam todas as coisas na realidade, a gente precisa lidar com o método que o Olavo de Carvalho chamava, né? O método de confissão. Então, o que é o método de confissão? O método de confissão consiste em admitir a existência de realidades que se impõem. Então, o Olavo de Carvalho está correto por quê? Porque a realidade se impõe ao eu. Ele está bebendo aqui de Aristóteles. Porque o Olavo de Carvalho é um aristotélico. E
por causa desse princípio de imposição que eu digo que filosofar é ação. Ação de submissão diante dessa realidade. O filósofo, se ele não se submete à realidade, se ele se acha como modernista, né, superior à realidade, ele começa filosofando errado e vai chegar às conclusões erradas. Então, esse é o ponto elementar e o princípio enraizante de todo o sistema de filosofia. Eu devo entender que as realidades se impõem ao meu ratio, à minha razão, às minhas análises. Então, a ideia de confissão, método de confissão, né, do Olavo, consiste em admitir a existência de realidades que se impõem. Mas você não tem domínio sobre elas, mas deve confessar e exercer poder sobre elas. Então isso é interessante, né? Essa realidade se impõe ao eu não tenho domínio sobre elas, mas ao mesmo tempo eu exerço poder sobre elas. Isso é autoevidente. Por exemplo, na ideia da tripartição do ser, né, que eu coloquei aí. O que é a tripartição do ser? Tudo na realidade resume em 3 princípios. Serente. Esse serente se subdivide em 3 categorias: biologista, ou melhor, fisicalista, biologista e modelado. Dou 3 exemplos: uma pedra qualquer, uma rocha qualquer, fisicalista; uma planta, uma árvore e o mundo da biodiversidade, né? Você encontra aí os seres biologistas. Que eu usei 2 exemplos, né? Uma planta, uma árvore, mas há vários exemplos aí nessa dimensão. E o serente modelado, que é quando o ser sujeito, exerce poder sobre as coisas. Então observe que eu estou gravando esse vídeo por meio de um celular, serente modelado. Observe que tem livros aqui atrás de mim, serente modelado. Eu estou sentado em uma poltrona, serente modelado. Estou usando uma blusa, serente modelado. Estou usando um blazer, serente modelado. Estou usando um óculos, serente modelado. Estou usando uma corrente aqui, né? Uma cruz, serente modelado. Estou diante a minha casa, serente modelado. Eu tive que ligar a luz. Essa luz me ilumina, serente modelado. Então você está cercado de seres entes modelados. Por isso que o Olavo disse: confessar exercendo poder sobre você. Então, ao mesmo tempo que a realidade exerce poder sobre mim, eu exerço poder sobre a realidade. Isso é autoevidente. Isso é autoevidente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela se impõe ao eu consigo, mesmo entendendo que eu devo partir da ação de submissão, que eu consigo modelar essa realidade que é superior ao eu. Então, o método de confissão, repetindo, né, consiste em admitir a existência de realidades que se impõem, mas você não tem domínio sobre elas, mas deve confessar esse ser poder sobre você. Dito isso, a ideia de círculo de latência ganha evidência filosófica na Trindade. Por quê? Aqui a ideia de matéria e forma é auto-evidente, né? Toda matéria é matéria composta. E a Trindade é o quê? A Trindade é uma comunidade composta. Logo, se toda matéria possui uma comunidade composta, a Trindade ela é uma unidade. Aí dá sentido de modo, vamos dizer, analogante, né? Dá sentido à forma individual, porque toda matéria possui forma individual. Toda matéria composta possui forma individual. Aí eu coloquei nessa. Isso é vestígios trinitatis. Ou seja, isso é argumento onto trinitatis. Então não tem como lidar com as ideias de qualquer filósofo, Olavo de Carvalho, Hermann Doivre, Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles, Platão, qualquer filósofo que descobriu verdades da realidade, não tem como lidar com sistemas de filosofia de qualquer filósofo verdadeiro sem a Trindade. Por quê? Porque a Trindade jogou seus vestígios em toda a realidade. No quadrante, vamos dizer assim, né? Porque a própria Trindade é uma unidade comunidade e vice-versa, né? E o eu, o now, dentro dessa realidade com os outros, são unidades em comunidades. É o uno e o múltiplo. A ideia de um e múltiplo só pode ser entendida na Trindade. Sem a Trindade não tem como. Então, por isso que filosofar deve entender o princípio trinitariano. Então, o círculo de latência é um conceito bem importante no sistema de filosofia do Olavo de Carvalho. Né? Então, ele diz, né? A percepção de qualquer ser é instantaneamente a percepção de seu círculo de latência. Então, veja, ele usou o termo ali, qualquer ser. Então, tudo. Observe, eu falei, né? A tripartição do ser. Eu falei só
dos inanimados, né? Serente fisicalista, biologista e modelado. Existem os seres intermediários, que é o reino dos animais, e, consequentemente, o ser sujeito, o eu, seres humanos. Aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de eu outro, ou eu tutus. Então, são esses três princípios que nos rodeia. Então, ao mesmo tempo que eu posso ser o sujeito que analisa, eu posso ser objetalizado por outro. Por exemplo, um antropólogo pode observar o bairro que eu moro e fazer uma análise a partir das pessoas que moram aqui. E dentro dessas análises, eu me tornar um objeto. Então, olha que interessante. Mas o único ser, na realidade, que é sublime, é o ser humano. Então, o ser humano é um ser sublime. É claro que existe aí a desordem quedal, mas nós somos do ratio, somos da razão, somos da lógica. Estamos ativos na dimensão lógica. Essa lógica é uma metesis, que começa na lógica agnoiológica e passa pela lógica epistemológica. Toda lógica epistemológica é um construcio, é uma construção. Até porque ninguém nasce cientista, né? Então, é a partir do eu que a gente percebe as latências que reverbera no mundo das coisas, né? Então, vamos continuar definindo aí o que é círculo de latência. Então, eu coloquei, né? Afinal de contas, o que é círculo de latência? Círculo de latência trata-se da rede de relações possíveis. Então, eu olho para um objeto e vejo as suas possibilidades, né? E da percepção da forma essencial de qualquer ser em torno de sua expressão. Nessa teoria, Carvalho explica a respeito da dedução das propriedades, possibilidades de ação e conjuntos de possibilidade de um ente. Aí ele usa um exemplo. Na verdade, os autores aqui, né? Que eu coloquei abaixo as fontes. A Natália Suma, se eu não me engano, e o Fernando de Castro. Exemplo. Um cachorro pode latir, mas não pode voar, diferentemente de um pássaro. Portanto, o círculo de latência de um cachorro se comprime em sua limitação natural da sua espécie. Então, quando você olha para um cachorro, você já tem ali todas as percepções de possibilidades que aquele cachorro pode fazer. É claro que ao olhar para o cachorro, você vai ver as propriedades no cachorro. Por exemplo, o cachorro é branco, é preto, tem os olhos castanhos, tem os olhos azuis. Isso não é um acidente, isso é uma propriedade do cachorro. Acidente é o cachorro sentou no sofá. Eu acordei e o cachorro está no sofá. Que é um acidente. O cachorro está sentado lá fora. O cachorro está dormindo na minha cama. Então observe que acidentes são quase que ilimitáveis. Quase que ilimitáveis. Ele pode estar em vários lugares, vamos dizer assim, né? Eu posso perceber que ele tem a possibilidade, de modo acidentório, de estar no meu sofá, de estar no meu tapete. Isso são acidentes. Mas a cor branca do cachorro é uma propriedade. É claro que propriedades precisa do ente, porque não existe o branco saindo por aí, né? O branco. Então são os predicados. Então predicados como propriedades. Então eu não vou olhar para o branco. O branco não vai sair andando por aí. A cor azul refratada nos olhos do cachorro não vai sair andando. Eu não vou ver separado doente. Mas a gente não pode confundir isso com acidentes. Isso é uma propriedade predicamental que está no cachorro. E está em tudo. Por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu puff. O puff ele é branco. Possui uma imagem de uma onça nesse puff. É um sedente modelado. Aí eu percebo a latência nesse puff, ou seja, esse puff foi feito para sentar. Só que existe um passado nesse puff, porque eu já comprei ele pronto. Ele está aqui agora e ele tem um porvir. Aí entra a dimensão do Aristóteles de ato e potência, né? Ato e potência, isso é auto-evidente. Então, lidar com o ciclo de latência é perceber isso. Certa feita eu vi alguém criticando o Olavo de Carvalho nesse sentido, dizendo que ele só estava ruminando, mascarando uma teoria que já estava dada em Aristóteles. Não, muito pelo contrário. Ele está partindo de Aristóteles para defender a ideia de círculo de latência. Eu não vejo nenhum problema nisso. A galera fica aí com ânsia de seres, temos que ser inovadores. Não cai nessa besteira. Não cai nessa besteira. Então não vejo nenhum problema. E não é uma ideia interessantíssima no contexto filosófico, que possui
orientações aristotélicas, nada de estranho, nada de estranho. Então o círculo de latência está em tudo, está em tudo. Em todas as coisas que a gente percebe, existem as suas latências, e ao olhar para as latências a gente percebe que aquilo me foge. Me foge. Por exemplo, um puff. Eu estou olhando para o puff aqui, é um simples puff. Eu percebo as suas latências. Isto é, aquele puff foi feito para me sentar. A finalidade do puff, né? Ele possui uma matéria, uma forma, uma origem e tem uma causa. A sua causa final é: eu vou sentar nele, eu vou colocar os pés sobre ele. Só que eu não cerco ele de modo esgotativo. É por isso que eu tenho que falar do círculo de patência esgotativo e colocar a trindade no meio. Porque nem o ser humano esgota a realidade. Por mais que eu exerça o poder sobre a realidade, no sentido de modelar, mas a realidade se impõe ao eu, né, como disse o Olavo de Carvalho, eu devo entender esse princípio de que a realidade é superior ao eu. Se a realidade é superior ao eu tenho que me submeter. Mesmo por meio da admissão lógica, eu percebendo as latências e conseguindo captar todas as latências no mundo das coisas. É claro que a ideia do Olavo de Carvalho de círculo de latência é muito mais profunda do que eu falei aqui. Eu estou pegando aí alguns